Olá, sejam muito bem-vindas ao Pod Nua. Eu sou a Aimee Hecker. E eu sou Thaís Furtati. E esse podcast é um lugar para você se sentir livre, leve e nua. Nós estamos aqui hoje inaugurando esse podcast, primeiro episódio, para falar sobre envelhecimento com a nossa convidada especialíssima, Ângela Prazeres. Mineira, de BH, taurina, tem os pés no chão, mas asas e forças para voar com a sua intuição. Do mundo da moda e da arte paulistano ao yoga nessa ilha da magia que já chama de lar. Criadora do Yoga Break, yoga e bem-estar no ambiente corporativo. Fundadora do Instituto Seiva, um santuário ecológico que promove a transformação do indivíduo. Ângela nos convida a silenciar a mente e o espírito, com práticas que reúnem não só a yoga, mas o xamanismo. Nos traz o envelhecer com um olhar livre, leve e autêntico. Seja muito bem-vinda. Oi, meninas. É uma honra estar aqui com vocês. Ai, que delícia. Muito obrigada. E, assim, eu acho que você realmente traduz o que o Nua quer passar para todas as mulheres, né? Essa autenticidade, essa liberdade, essa coragem de poder mudar a rota a todo momento. Né? E eu acho que você, na sua trajetória, fez isso várias vezes, que eu já sei, né? E eu queria que você contasse um pouco pra gente, até para os nossos convidados te conhecerem e entender, assim, é possível mudar a rota com o envelhecimento? Fica mais fácil com esse amadurecimento da vida, mudar a rota várias vezes e não tem idade, na verdade, para mudar a rota, né? Conta um pouco para nós, assim, da sua trajetória e me conta como que é. A questão da mudança, de mudar a rota, eu acho que são chamados, né? De momentos em que você sabe o que você tem que fazer, mas você tem o medo, tem a insegurança, falta coragem, o novo desconhecido. Então, são nesses momentos em que a gente aciona a nossa força interior, a fé, a certeza, o autoconhecimento ajuda muito também. E eu, desde nova, eu saí de casa aos 19 anos, por exemplo, e fui para São Paulo. Então foi um passo já de coragem que para mim pontuou muito essa trajetória toda, de ter aquele momento em que você fala vou, não e vai. Então acho que a partir daí você carrega essa bagagem de confiança. Então, trazendo isso já para os dias de hoje, né, saindo lá daquela idade, depois eu também tive esse movimento de vir para Florianópolis quando estava em São Paulo, com as crianças pequenas, e também foi num momento de intuição. Vou para Florianópolis, e aí vim também, e sempre tá trabalhando com o projeto social. Eu sou publicitária, mas eu acabei indo para o terceiro setor. Você mudou eu sei que também você já trabalhou como modelo, não sei como é que foi isso, né? Mas teve o mundo da moda, e depois teve o mundo da publicidade, e hoje você lida com yoga, né? Então, como que foi, Sandra? Como que foi, assim, essa decisão de realmente largar esse mundo da moda e de certo status também, né, Ângela? Na verdade, quando eu trabalhei como modelo, eu era muito nova, então era uma maneira de ter uma liberdade financeira. E depois disso, o mundo da publicidade, ele também é uma continuidade do mundo da moda, né, nessa imposição toda. E aí eu fui para o terceiro setor, então acho que a mudança foi realmente essa, você conviver com as realidades das pessoas que têm um universo muito mais difícil. E aí, a partir desse momento, eu percebi a transformação que você pode trazer para o outro, né? Então, eu comecei em São Paulo e quando eu cheguei em Florianópolis, eu também comecei a trabalhar com as comunidades aqui, com arte, com música, com ONGs internacionais. E nessa época já praticava yoga ou ainda não? Já praticava yoga desde 2000, eu pratico yoga. Então, aqui eu tinha uma prática mais contínua. Mas ainda não tinha percebido o que era o yoga, vamos dizer assim, né? Eu não tinha essa maturidade ainda desenvolvida. Então eu fiquei nesse caminho dos projetos sociais e depois, naturalmente, quando eu fui para a Índia, aí teve essa mudança também, que aí eu fiz o curso de formação. Sempre tem a Índia. Sempre tem a Índia, exato, Na verdade, o Oriente me despertou muito isso. Eu tinha ido antes para a Tailândia,
e para o Camboja, para o Laos. Eu tinha feito essas viagens há muitos anos atrás. E quando eu fui para a Índia, parece que tudo se caminhou e direcionou para essa questão do yoga. Mas a sensação era de que aquele mundo que tu vivia em São Paulo não fazia mais sentido, que era o momento de procurar outro lugar, outra forma de viver. Como que foi essa... Teve a intuição, mas em que momento tu sentiu, não, agora eu preciso mudar, eu preciso trabalhar com um lado mais social, preciso encontrar outro propósito, como que foi isso? Eu não aciono isso muito pelo mental, eu vou meio na intuição mesmo, no movimento da vida. Então, na verdade, foi uma situação até que eu participei, assim, eu estava no momento de um sequestro em São Paulo, de uma pessoa que eu não conhecia, e foi uma situação de extrema violência, ela foi sequestrada, a criança dela fiquei trancada com a criança dela, e naquele momento, eu não vinha a Florianópolis há 20 anos, eu falei, eu vou embora para Florianópolis. Então, as minhas coisas são muito assim, engraçado dizer isso, mas como a gente está no NUA, eu vou dizer exatamente o que é. Então, nesse momento, eu senti isso, e liguei para o meu marido e falei, não vou ficar mais em São Paulo, não sei o que, ele tinha vendido a empresa, então a gente também estava numa situação mais desfavorável naquele momento em São Paulo, de violência, e aí viemos. Então foi meio que nessa intuição mesmo, nesse impulso. Eu acho que toda tomada de decisão, assim, de mudança de rota tem que ter um estresse. Não sei, né? Falam que é no amor ou na dor, né? Eu acho que... Eu ainda acho que muita gente leva na dor. As minhas decisões ainda muito pela dor. A dor é um grande catalisador, né? Se eu acho que né? Eu acho que a busca você que hoje também tem Seiva, né? E eu acho que a maioria das pessoas chegam pela dor, sabe? Nessa busca. A dor te obriga, né? A olhar para dentro, a enxergar as suas fragilidades, a perceber que você tem que sair daquele momento, daquela situação de tristeza, de medo, de desespero, de angústia. Então você tem que fazer algo, né? E sempre precisa passar por essa dor, né? Porque hoje em dia a gente vive uma era que parece que ninguém quer passar por nenhum desconforto, né? E a gente precisa também sentir. Eu acho que é importante, o yoga mostra muito isso também, né? Da gente sentir e enxergar esse lado mais profundo, para que daí sim a gente consiga esse arambloia para começar as mudanças, né? E aí você chegou aqui. E aí, então, quando eu vim para cá, eu tinha 2 crianças, e aí eu fui morar numa casa de, sei lá, não sei quantos mil metros, era tudo muito margarina, era propriamente dito. E eu já estava num projeto social também, aqui comecei, ali no Canto da Lagoa, etc., e tive o primeiro contato com a medicina realmente do Ayahuasca. Então, quando me veio esse trabalho, aquilo me descortinou para o lado espiritual. E me abriu imediatamente para uma busca pessoal que, independente do meu relacionamento, da minha família, era um caminho que eu vi que eu tinha que sentir. E descortinou todo esse processo de busca do autoconhecimento, da espiritualidade, da conexão com os povos indígenas. E aí eu comecei a procurar, né, onde poderia estar trabalhando com isso, onde está tendo acesso. Naquela época não era muito comum, isso foi em 2006. 2006, então era cheio de tabus, né? E aí, inclusive, eu tive esse tabu em casa, foi uma das questões até da minha separação, foi através disso, né? Do não entendimento dessa busca. E o Seiva veio num momento também que eu tive um problema eu tenho asma, eu tive um problema de saúde muito sério, fiquei no hospital. Quando eu saí do hospital, eu falei, eu quero passear, vamos lá para a Lagoa do Peri, que lá é um lugar que eu acho muito bonito, muito forte. Quando eu cheguei lá, eu vi uma imagem de um terreno lindo e achei aquilo muito bonito e continuei de carro, entrei à direita e fui parar eu até brinquei, que eu falei, não, eu vou tomar uma cachaça no Alambique, porque mineira cura com cachaça, depois de tanto remédio, tanta cortisona. E aí, quando eu olhei para o lado, era exatamente o terreno que eu tinha visto. E no exato momento eu pensei, nossa, isso aqui dá um lugar, exatamente, eu não olhei pensando, é uma casa, nada. E aí começou, o Instituto Seiva foi em 2000, compramos em 2017,
Em 2019 construímos, veio a pandemia, e aí começamos as atividades, né? Então, foi tudo fluindo para esse caminho realmente da união da espiritualidade, da transformação, do yoga, de atender, de ter essa visão altruísta, né? Que sempre teve comigo e... Assim, para quem não sabe, gente, o Seiva, eu acho que é um lugar muito especial mesmo, sagrado. Ele fica ali, Sertão do Ribeirão, Isso. né? A gente sobe um lugar maravilhoso, tem vista da Lagoa do Peri, são 15 hectares, São né? 15 hectares, E eu acho que quando você pegou essas terras mesmo, eu acho que ela tava seca quase, né? Teve que fazer realmente um trabalho de cura, vamos dizer assim, da terra, né? E lá acontece, assim, eu sei que tem o Domo, eu já fiz até um evento lá também, que eu amo de paixão, que foi o Solar, mas como que foi achar essa terra ali? Eu sei que a maioria dos trabalhos que tem também são com povos indígenas, né? Então, eu faço um trabalho com o yoga, com a comunidade, então é um trabalho bem lindo que as crianças vão também, então toda semana, e 4 pessoas que não conheciam yoga se formaram em yoga, não comigo, que eu não dou formação. Então eu percebo nas famílias, nas crianças, elas falam, eu posso perder qualquer aula, menos essa. Então ninguém pode dizer melhor do que as próprias crianças, né? E é um projeto social. Isso é um projeto social, exatamente. Poderia ser chamado um projeto social, é uma seva, né, que se diz no yoga, né, quando você se dedica a algo. E além disso tem meditação, dança, música, é um lugar que não é aceito álcool, então é um lugar que realmente está sendo trabalhado para essa transformação que acontece. E tem uma essência, uma força muito grande da natureza lá, né? E tem cerimônia. E tem cerimônias também indígenas, a gente traz eles do Acre, e também é um trabalho de sustentabilidade às comunidades e às aldeias. Então a gente faz esse trabalho e 80% da arrecadação vai para os povos indígenas. Eu já estive lá visitando as aldeias também, eu tenho uma gratidão enorme a essa oportunidade de aprender com os povos originários, né, principalmente do nosso país, que trazem essa pureza, essa conexão com a natureza, que fluem nessa transformação e fluem nessa comunidade entre as crianças, entre as famílias. Muito interessante a Ângela trazer isso, porque também essa medicina começou a se popularizar muito, né? Exato. E precisa muita responsabilidade quando a gente fala de ayahuasca e medicinas sagradas. Então, que legal que tu tá trazendo essas informações de que as cerimônias são com os povos originários, que trazem toda essa responsabilidade e esse respeito que eles têm por essa medicina, né? Com certeza, isso tem tido tem agora não, já tem algum tempo, eles têm várias, chama conferências sobre o uso da medicina. Então, hoje a gente trabalha realmente com os pajés que a gente conhece, a gente não aceita que seja servida medicina que não seja com eles, então tem toda uma... Sim, para não levar para um lado recreativo, que eu acho desvirtua todo o processo. Esse é um bom ponto que se levantou, porque é um tema que realmente tem sido discutido, né? E o yoga também, né? Então o yoga também vai para esse campo, então se a gente quiser trazer como yoga recreativo, como mostrar agora tu performance, exatamente, malabarismo, e postura de biquíni. Exato. Nesse link também é interessante a gente juntar tudo, porque a yoga, ela vai hoje está indo para marcas Exato. né, como eu me visto para fazer Purificação do corpo feminino também, né? Quando tem o yoga, o asana perfeito e a pose mais... Exato. E não é sobre isso o yoga, né? Mas eu conversei uma vez com uma professora e ela falou, Ângela, mas muitas pessoas podem começar por aí e entrar na profundidade. Em algum momento vai... Exato. Então, assim... Pensa que as pessoas não estão buscando mais na noite, na balada. Então, assim, essa tendência que está tendo, essa moda do bem-estar, ela é moda, a gente pode questionar, mas é uma moda
saudável. Sim. Então, vamos pensar por Dando aí. tudo certo. Exato. Ângela, e trazendo um pouquinho pro título do episódio, que é envelhecimento, me veio aqui a imagem quando a gente estava falando das posturas, os asanas, muitas vezes a gente tá com o corpo um pouco mais exposto. Em algum momento já passou pela tua cabeça, assim, alguma questão da tua autoimagem, de que talvez a barriga estivesse aparecendo um pouquinho, aquela gordurinha tá aparecendo, algo assim das mundanas, algo já passou por a tua cabeça? Olha, eu não filmo muito, eu não me filmo muito fazendo a prática. Então, eu acho que essa coisa de você filmar e fotografar, você fica lidando com essa imagem e a imagem, ela inevitavelmente te questiona cada pedacinho de você, né? Então, eu gosto de fazer a prática de olhos fechados, também tem isso. Então, eu acho que é bem para dentro. Então, o momento do yoga não é esse momento. Eu tenho esse momento que você falou em outras situações do meu dia, não no momento do yoga, né? Na hora que você vai, olha no espelho no banheiro, saiu do banho, põe um biquíni, a gente sempre tá... É o espelho, né? A palavra já diz tudo. Então, quando o yoga não é esse momento para mim, mas eu tenho esse momento em outras situações, com certeza. Sim, e o envelhecer, ele também te faz buscar mais... eu sei que você tem uma dermatologista em BH, né? Você também tem a sua vaidade. Como que é o envelhecer com essa também imposição também do outro de ter que estar sempre bonita, né? Bem linda. Como que é pra você, assim? Claro que a espiritualidade também ajuda um pouco, Sim. né? Vindo desse universo da moda, da publicidade, eu até comentei com você que a minha mãe, eu tinha orelha de abano, ela me levou para fazer plástica com 10 anos de idade, foi assim um trauma na minha vida que eu não entendi aquele pós-operatório, aquela dor, aquilo tudo. Como a gente tem que operar pela gente. Exatamente. Então, isso foi um marco. E, novamente, quando eu tinha 18 anos, ela também, você parece um menino, você não tem seio, precisa colocar silicone. Também, no pós-operatório, eu falei que foi tudo meio assustador. Então, eu já vim dessa questão de usar a cirurgia plástica como um aliado às questões que não são normais, assim. Fora do padrão. Exatamente. Uma menina que não tem seio, né? As orelhas avanadas. Então, assim, agradeço mamãe hoje. Mas, então, meu pai é médico, então essa questão toda para mim foi natural. De ter o meu pai que me trouxe o dermatologista, por exemplo, que ele tinha umas pintas nas costas. Então, a minha família lidou isso de uma maneira muito natural e muito fluida. E eu sinto também que hoje, pelo Instagram, pelas redes sociais, tem muito mais cobrança também das meninas, né? E esse acesso muito fácil à estética e essa falta de limite, né? De querer ter a boca assim, querer ter o nariz assado. Isso eu sinto que na minha idade de 30 e poucos anos não existia isso, né? Então eu saltei esse capítulo. A TV que ditava na época, né? Uma coisa mais distante. Dia o tempo inteiro no celular, a gente Exatamente. Aí cobrada. Exatamente isso. Então eu não tive essa pressão nessa época. E agora eu já tenho maturidade. Então existe essa pressão, mas eu já tenho uma maturidade para enxergar isso diferente. Eu fiz um curso uma vez com a doutora Virnot, que é uma farmacêutica, trabalhou na Alemanha há 30 anos, num dos grandes laboratórios, indiana, e ela resolveu voltar para a Índia e estudar Ayurveda com a mãe dela, que tinha um jardim de ervas fantástico, e ficou anos e anos se dedicando a isso. Ela é uma grande médica de Ayurveda. E ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela disse da questão dos chakras, né? Quem não sabe são os chakras que a gente tem. Então ela diz que quando a gente está até uma certa idade, a gente está trabalhando o chakra base, o chakra da sexualidade, o chakra da raiz, o chakra do poder. Até pela fertilidade. Pela fertilidade, exatamente isso, Thaís. E depois vai subindo. Então quando você chega numa outra idade, você vai estar trabalhando o seu chakra da coroa, o Sahasrara Chakra, que é a conexão com o divino, com o sagrado, que é o seu poder de intuição, é o seu poder da bruxaria, né, das mulheres que vão se tornando mais
livres mesmo. Mais zonas de frio. Exato. E que essa impulsão, né, essa imposição, né, a palavra, que a sociedade coloca de te retornar para o chakra, então toma hormônio, faz tratamento e quer estar sexualmente ativa e quer estar, que é muito importante e muito interessante também, mas você, se ficar focada só nisso, você perde o grande momento da sua vida, que é o momento da sua libertação e da sua conexão, né, com o sagrado, com o divino que tem dentro de você e fora. Então, a gente tem que entender esse processo, né, de você nascer, crescer, morrer, como é na natureza, né? As plantas, os animais, os ciclos. Mas sempre honrando muito ao trabalho de vocês, né? Por exemplo, porque eu acho que ajuda muito. É um grande auxílio. E você está na mão de pessoas que têm essa consciência, né? De profissionais que sabem dizer, não, até aqui tá bom. Não, esse nariz que você quer não é o seu nariz. Por que você está querendo isso, né? Então, eu admiro muito esse trabalho de vocês, de verdade, assim, de estar questionando dentro do universo em que o que reina é justamente o distanciamento de você, né? E essa projeção do outro em você. Então, acho muito importante. Sim, e na verdade é o que acho que eu e a Thaís, assim, a gente tem um limite, né? Eu acho que é muito importante até quem está nos ouvindo, né, entender que a plástica e a dermatologia, né, a cirurgia plástica e a dermatologia tem um limite de alcançar. A gente precisa que essa pessoa também tenha vamos dizer assim, uma consciência que esteja alinhada, né, ao seu propósito, à sua verdade, e a gente contribui beleza, a gente pode melhorar essa caminhada, a gente pode ajudar, porque realmente redes sociais está aí, a gente não pode dizer que não existe, né? A gente tem que... Estamos cada vez mais com câmeras, todo mundo está se expondo mais. Hoje até a gente mostrar nosso trabalho, todo mundo. A gente se questiona muito, mas também é muito importante buscar um autoconhecimento, né? E é maravilhoso também o seu projeto de Yoga Break, né? Que coloca também a yoga num lugar tão também fechado, né? Esse acho que é o meu desafio atual, né? Então, o Yoga Break é o yoga para o universo corporativo, porque eu percebi também que lá no Instituto Seiva a gente trabalha com pessoas que já estão alinhadas com tudo isso que a gente tem falado. Então, eu até brinquei que seria uma frase bem mineira, chover no molhado, né? Então, eu comecei a fazer um trabalho com grandes empresas, com a BMW, com o Boticário, com a Grace Barra, com o Shopping Casa e Design, com o Grupo Elas. Então, comecei a perceber que, através de vivências que eles faziam no Seiva, né, que realmente a gente precisa trazer essa consciência para quem tem o poder de decisão, né, que são esses grupos. Exato. Então, eu tenho aí um grande privilégio, me sinto grande privilegiada de fazer o que eu gosto, de viver num propósito, de viver na natureza, mas muitas pessoas não. Então elas passam o dia inteiro dentro de uma sala, sob pressão, sobre cobrança. E o ambiente influencia muito. Exato. Né? Se o ambiente que é um fator de estresse, você fica estressado. Se a gente consegue mudar esse ambiente, né? Eu acho que é uma das principais formas de se transformar a pessoa. E da gente acessar, né? Porque realmente a gente falando em Florianópolis, no nosso lugar de privilégio também, a gente fala, não, eu pratico e alcanço minha intuição, meu autoconhecimento, mas para alguém que tá trabalhando das 8 às 8 dentro do escritório, de que forma que a gente pode ajudar que essa pessoa também se reconecte, né, com a sua essência, até para ela daqui a pouco conseguir sair desse lugar se não tá mais satisfeita, se aquilo não é o que preenche essa pessoa, né? Então, sempre é importante a gente trazer esse olhar também. E sair também, assim, às vezes é um ambiente que é competitivo entre eles. Então, você colocar todos num tapetinho de yoga, a equipe tem muito mais união, você aprende a respirar, a tomar decisões vindas de um momento de calma, de firmeza, né? Então, o yoga tem realmente benefícios no universo corporativo, assim, que já foram todos
confirmados, né? Temos artigos científicos. E tem perigos, exatamente isso. Uma formação do retrasado e fiz uma boa vasculhada bibliográfica, assim, tem bastante coisa já publicada, artigos bem respaldados pelo... Que traz benefícios para as empresas também, né? Porque você não tem doença, não tem falta no trabalho, então você começa a... Burnout, que é um grande... Já é uma questão muito atual, né? Então eu tô agora com esse projeto, lancei já há algum tempo, mas esse ano eu vou estar me dedicando mais a esse projeto e um pouco mais afastada dos projetos da espiritualidade, dos indígenas. Eu sinto que o momento agora é para trazer todo esse conhecimento, essa doçura, essa leveza, essa abertura, essa liberdade e essa... Eu gostei onde eu vi um podcast, ele falou o termo de infiltrados. Eu acho que a gente forma uma legião de pessoas, né, que têm um certo nível de consciência que conseguem se infiltrar e contaminar. Né? Então eu vejo o Yoga Break como isso, como mais uma guerreira, né? Mas uma infiltrada que a gente consegue entrar e disseminando um pouquinho esse novo olhar, esse novo nível de consciência, né? E isso, assim, até dando exemplo, eu estava dando uma aula para os Black Belts da Gracie Barra. Então, imagina, é uma quebra totalmente de paradigma. E aí, terminar a aula, eles falam, nossa, agora eu ganharia qualquer luta, porque exatamente isso, trazer para eles o quê? Respirar, né, a consciência. Então, isso, assim, são inúmeros os relatos que eu recebo, assim, de nossa, como me fez bem, como isso... Muitas vezes a gente consegue controlar a mente para um competidor e isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque às vezes existe um preparo físico, mas a mente com certeza entra naquele lugar e... eu falo até na cirurgia plástica, pro cirurgião. Claro. Acho que manter essa serenidade é algo também... Nossa, eu quero muito, assim, estar presente em vários ambientes de trabalho. Esse é o meu maior propósito hoje, se vocês perguntarem, seria esse, assim. Ângela, a gente estudou um pouco pro episódio sobre envelhecimento e o motivo também pelo qual a gente decidiu trazer foi justamente essa mudança de consciência hoje de que a idade deixou de ser um tabu. Então, hoje, mulheres de 50 anos são mulheres que muitas vezes estão reiniciando a vida, né? Recomeçando, só que com esse olhar muito mais maduro, sem tanta cobrança externa e muito mais de viver o seu propósito, reivindicando espaços, que é muito teu movimento. Então, por isso que a gente quis tanto te trazer aqui e escutar que agora tu tá vivendo esse novo propósito, ou seja, de novo tu tá te reinventando e que a idade... é só uma idade, né? Em que a gente pode viver muito bem com qualidade, se cuidando. E o nosso trabalho também, a gente trabalha muito com qualidade de vida, bem-estar para além da estética, né? Porque elas caminham juntos. De nada adianta a gente trazer uma beleza se aquela pessoa internamente não tá saudável, né? Eu que falo muito de pele saudável, a pele ela transparece muito o que tem dentro, né? Ela é uma grande oportunidade, inclusive, da gente entender como os nossos órgãos internamente estão funcionando, né? Mas também a gente sabe que sempre tem a sombra, então agora é o nosso momento de ficar nua de frente pro espelho, no nosso quadro de frente pro espelho, que a gente convida a convidada a se olhar um pouquinho e nos dizer como que é essa sensação para você. Como que é se ver nua em frente ao espelho, que sentimentos que vêm à tona, se vem insegurança, se vem não reafirmação. Conta pra gente. Pode ir. É difícil dizer isso vindo também do outro privilégio também. Então, assim, eu tenho um privilégio de ter um DNA que já me facilitou toda essa jornada, né? Então, assim, a gente tem acesso a muitas coisas que o tratamento dermatológico, eu nunca fiz cirurgia plástica no rosto, mas também não sou contra. Então, assim, eu tenho acesso a produtos, a maquiagem, vamos dizer assim, que então isso tudo nos facilita, né? Então, você tirando tudo isso e indo para o nua, como vocês estão falando, eu me sinto muito bem. Eu tenho uma idade que
Acho que é bem avançada para estar com a pele que eu tô, para estar. Eu sinto que o sorriso nos olhos, eu sinto que essa alegria, a bondade do coração, né? De você saber que você nunca prejudicou ninguém, que você nunca fez mal a ninguém. Eu acho que isso tudo. Tipo de back leva, né? Você costuma ficar nua assim, Ângela? Eu sempre gostei muito. Sempre, gostei não, gosto, exatamente. Às vezes, assim, eu ia pra praia e a gente tava na mãe, você já vai tirar a roupa? Eu falei, mas aqui é a Grécia, no diesel, já era a primeira. Que é isso, eu dei várias pacientes que chegam no consultório e falam assim, não, porque eu tenho que arrumar aqui porque eu vou pra uma praia de nudismo, porque fora, né? Porque aqui, não. Exato. Aqui tá proibido, mas fora, ninguém me conhece, eu vou ficar... Eu, na minha casa, eu tô sempre. Eu gosto de dormir nua, eu gosto de estar nua, acho que é confortável o toque da pele, então assim, eu por mim, eu já estaria numa comunidade de nudismo, eu estaria bem, vamos dizer assim. Então esse problema, isso vem também da moda, né? Porque você é obrigada a tirar a roupa e se trocar na frente de qualquer pessoa, então acho que vem um pouco daí. E também tem meus momentos que acho que isso tem a ver com o hormônio, com a época do mês, que a gente tá down, né? Então não é sempre a alegria, é exato. Aí olha, podia tirar, nessa barriga, nossa, como isso aqui já caiu, como eu poderia estar, né? Aí eu penso, não, então você precisa ir para academia mais. Aí começa a cobrança, aí começa você, através da dúvida, através do escuro, através dos questionamentos, você pode transformar isso no positivo. Então se você está sentindo que sua pele está se tornando mais flácida, isso é inevitável com a idade, né? Então tem hora que eu olho e falo, esse pedacinho, eu falo, não olho. Mas olha, mas o quê? Vai fazer mais ginástica, vai fazer mais yoga. Eu acho que até a moda, né? Eu sempre te vejo assim, maravilhosa. Você consegue, assim, se manter jovem de muitas formas, na minha visão, assim, né? Eu ando com pessoas muito jovens, é uma outra dica que eu daria mesmo é andar com pessoas jovens. Então, isso te deixa atualizada, isso te dá energia, isso te deixa ageless, né? Se diz. Então, você tá com seus amigos e você tá se sentindo um deles. E esse final de semana eu fui para um show com todos, tinham 28 horas, metade da minha idade. E dancei a noite inteira e voltei, no dia seguinte estava ótimo. Então, essa não contextualização da idade em relação à sua rotina, você pode tudo o que você quiser, né? É permitido tudo o que você quiser. Se questiona muito também das roupas, a mulher de tal idade, isso teve muito, né? Não pode usar tal e tal roupa. A mulher, depois de tal idade, não pode ter o cabelo comprido e não sei, tinha muito isso também, né? Que se a gente pensar toda a evolução que a mulher teve, né? Todo o tabu, todas as regras que foram impostas. A gente já vive uma era de liberdade. Exato. Na verdade, né? Exato. Claro que eu ainda sinto muito na pele, até a profissão, cirurgia, né, lida muito com um público mais masculino. A gente ainda tem um pouco a caminhar aí para, sim, a mulher cirurgia pode entrar no mercado e competir de igual para igual com o homem. Eu ainda sinto que tem diferença, né? Claro. Mas a gente já está caminhando para essa conquista de igualdade, né? Mas eu quero também falar um pouco, Ângela, continuar falando sobre dicas. Né? Eu acho que você tem várias dicas, né? A gente agora tem o nosso quadro que é a hora da dica mesmo. E queria que você contribuísse com algum livro, uma série, um filme, ou até um hábito seu, né? Para que possa transformar um pouco a vida de quem está nos ouvindo hoje. Então, faça yoga, para mim é a primeira delas. Então, faça yoga, qualquer vertente que seja. Eu acho que é um momento em que você consegue realmente ter consciência da sua força, da sua inteireza, da sua firmeza, das suas sombras. Então, o yoga eu acho que é uma ferramenta enorme entre realmente o alinhamento do corpo, mente e espírito. Então, a primeira delas seria o yoga.
Alimentação, sempre, né? Eu não gosto de doce, então, graças a Deus, eu não tenho essa desejo pelo doce. Então, eu acho que a alimentação é evitar doce, evitar frituras, todo mundo tem acesso a isso, né? Eu acho que o yoga até facilita a gente ter uma alimentação certa, né? Ter uma consciência. É verdade, naturalmente. O yoga é a primeira coisa, né, Angela? Exato. As dicas básicas que todo mundo sabe, a gente já sabe. A alimentação, é o esporte, é o pensamento positivo. Isso é uma coisa, assim, que eu acho muito importante. Tem dias que eu acordo péssimo e choro mesmo. E vou chorar. E acho que é importante chorar. É importante entrar naquele momento. E aí você enxerga aquilo como uma dor, você fica feia, você fica triste, você fica com medo. Faz parte. Então enxergue, encare isso. Tenha seus dias de tristeza, tenha seus dias de medo e insegurança. Acende uma vela, usa um incenso, põe uma música que você gosta e vai dançar. Mas viva também os momentos de dificuldade, né? Permita ser vulnerável. Se você tem um parceiro, você não precisa ser perfeito a todo momento. Se você tem os filhos, hoje a mamãe não está dando conta. Hoje a mamãe precisa que você me ajude. Você pode fazer alguma coisa para a mamãe? As crianças vão sentir o que é o seu trabalho de você entregar tanto, né? Então a gente não é uma máquina que está sempre atendendo. E é importante, né, saber lidar com sentimentos, entender que sentimento é esse. Hoje estou triste, viu? Já não dá triste. Hoje eu estou cansada. Hoje é a mamãe que precisa de você. E a criança vai entender até a profundidade da nossa entrega de estar sempre fazendo por eles, né? Então é importante a gente mostrar essa vulnerabilidade. É mais difícil no ambiente corporativo, com certeza, né? Porque ali você tem que realmente cumprir com as suas exigências, né? Mas saiba se colocar e olhar. Respire, vamos lá que vai passar. Né? Então essa seria uma das dicas. Voltando agora à dica do livro, tem inúmeros livros, mas eu gostaria de falar um que eu acho que cabe muito nessa nossa conversa, que é o Retrato de Dorian Gray, que é do Oscar Wilde, que é um livro que fala justamente de um acordo entre a beleza. Então era um personagem muito lindo, perfeito, e ele se olhava no espelho e ele chega uma hora que ele começa a ver o envelhecimento. E naquele momento ele faz um pacto com o diabo mesmo, que seria o diabo que fala, ok, então você vai se manter nessa sua beleza e jovem para sempre, mas a sua alma vai pagar esse preço. Então é impressionante, porque cada vez que ele se olhava no espelho, ele enxergando, ele se derretendo e se desfazendo, porém as pessoas enxergavam ele cada vez mais jovem. Então eu acho que é um relato bem forte desse pacto, né, que a gente faz com a beleza. Que é muito também a essência da substância. Né? Da substância, exatamente. Exato. É bem isso também. Esse filme, ela se coloca, né? Ela se coloca muito vulnerável também. Então tem todo aquele todo mundo falou, mas esse filme eu acho que ele é um marco também, assim, de uma pessoa tão linda, uma pessoa tão perfeita como a Demi Moore, se mostrar naquela degradação. Tem muita profundidade nesse filme. A gente precisa tirar a parte over pra gente entender. A parte over, ela faz parte do que é a beleza hoje em dia, né? Do que virou. Muita nuance. É um filme que até eu gostaria de assistir de novo. Eu acho que ao longo do filme eu fui depois me dando conta, digerindo o filme depois de já ter assistido, assim, mas aquela parte ali também que ela saia, o olhar dos homens pra ela, falei, ali eu queria ter tido um pouquinho mais de atenção, porque é um momento que a gente vive da sociedade também. É verdade. Então, super dica aí. E o legal que eu acho do filme é que mostra uma nudez, mas não é aquela nudez sexy, né? É aquela nudez que tu olha assim, que tu... né? É uma beleza que tu fica assim, gera uma aflição, não sei se vocês sentiram, né? Sim. Mas eu achei e aqueles comentários, mas o corpo da Demi Moore, não sei o que da Demi Moore, e começa a ter, a gente se questiona nesse papel, né? A gente fala tudo isso aqui, mas muitas vezes a gente julga o outro, né? Isso é horrível. Outro ia falar, nossa, mas ela tá assim, mas poderia estar assado, né?
aquele comentário, né? Exato. Vê assim que passa e depois fala, por que eu comentei do corpo alheio? Por que Exato. Ou mais, assim, você encontra uma amiga e você fala, nossa, como você tá linda, como você emagreceu. Sempre assim. A magreza, a gente sempre tem o tech da magreza. Sempre maravilhosa. E hoje em dia, né, vocês que são médicas, a anorexia e os distúrbios alimentares estão crescendo tudo. A gente tá vivendo uma nova era da magreza, inclusive vai ser um tema também que a gente vai abordar aqui, que é necessário falar sobre isso, né? Com certeza. Então, nós estamos chegando ao fim desse episódio de hoje. Queremos agradecer muito, Pode Nu agradece todos os nossos patrocinadores, Estúdio da Grati, Gabi Aviaras e a nossa convidada por essa conversa profunda e por se permitir ser nua e vulnerável aqui com a gente. Então agora a gente já pode vestir as roupas. Obrigada, Ângela. E a gente queria convidar vocês que estão nos ouvindo a continuar esse bate-papo nas nossas plataformas digitais. Curte, comenta, compartilha e a gente se vê no próximo episódio de Pode Nua. Tchau! Obrigada, tchau!